Seres queridos, muito boa tarde. Com alegria, eu desejo as boas-vindas a vocês, que no dia de hoje nós vamos falar sobre a meditação especial para uma colega que já está aqui e que eu desejo as boas-vindas a você, Kátia Ronck ou Kátia Ronche? É Kátia Ronck, Elizabeth, Ah, que tá coisa certinho. boa! Então, muito bem-vinda, Kátia. Este é um espaço que, como eu tive a oportunidade de dizer a você ontem, ele foi criado, né, após a pandemia, quando eu percebi que eu via ali uma oportunidade para criar um pequeno momento no domingo, que é o primeiro dia da semana, depois que todo mundo já usufruiu do seu almoço, do seu merecido descanso, assim, aquela pausa, onde cada um de nós olha para dentro de si, né? Calibra as suas emoções, os seus sentimentos e coloca a prática da meditação todos os domingos um pouquinho. Essa live, Kátia, antes, ela tinha 30 minutos e eu sempre trazia um tema, afeto à meditação, né? Daí a constelação familiar, de uma forma muito frequente, é tema aqui, né? A constelação familiar, olhando para os temas das nossas vidas, tema dos nossos relacionamentos, para o êxito nos relacionamentos, também olhando para aqueles lados não positivos, como, por exemplo, os vícios, que foram os temas das últimas duas lives, últimos dois encontros. E tive a oportunidade, a grata satisfação de ser surpreendida com uma mensagem sua no nosso grupo de multiplicadores, quando você se apresentava, né, com essa bagagem fantástica, e essa razão pelas quais eu trouxe você aqui neste momento, onde nós vamos, junto com os nossos seguidores, a conversar sobre como colocar a meditação no dia a dia. Você sabe, Kátia, uma das coisas que eu mais ouço, as pessoas dizem assim, olha, apesar de eu até fazer algum esforço, mas a minha mente viaja, eu não me desligo. Então, como é que é essa mística, essa coisa da meditação? Bem-vinda, Kátia. Obrigada, Elizabeth. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, com vocês. Gente, tá aí com o pessoal de Cuiabá. Tô aqui em São Paulo, já tá mais friozinho. Eu sei que aí tá um pouquinho mais abafado. Agradeço o convite, acho muito legal. Na verdade, é um tema super, nesse nosso momento, antes, pré-pandemia, né, durante a pandemia e pós-pandemia. É um momento para a gente utilizar a meditação. Então, não tem, acho que, nada mais atual do que a gente ter meditação, usar a meditação na nossa vida. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, para quem não conhece. Eu sou farmacêutica, já sou formada há quase 20 anos. Eu tenho especialização em homeopatia. E junto com a Elizabeth, a gente fez a pós-graduação de constelação familiar no método do Bert Hellinger, constelação original. Mas as meditações entraram na minha vida já faz bastante tempo. Elas entraram antes mesmo de eu começar a faculdade. Então, eu já procurava e já era algo que vinha dentro. Eu queria muito fazer as técnicas, queria muito usar a meditação. E com o passar do tempo, essa vontade ela foi aumentando, dentro de mim foi aumentando, eu cursei a faculdade, ela foi aumentando até que eu decidi ir para a Índia para me aprofundar, né? Me aprofundar nas técnicas, encontrar com alguns mestres. Como faz um tempo, hoje a gente tem tudo live, então a gente consegue ver os mestres Em tempo por computador. real? Tempo real, exatamente. Hoje a gente vê tudo isso em tempo real.
quando eu fui, né, não tinha isso. Era Então, não impensável. existia, Eu era imagino. impensável. Que ano foi isso, Kátia? Olha, a primeira vez que eu fui foi em 1999. Então, para Olha só. vocês terem uma ideia, acho que em 95, 96 a gente começou com os e-mails, né? Então, os e-mails iniciaram provavelmente em 95, 96. Eu digo, iniciaram assim globalmente. Então, em 99 a gente tinha que ir para a Índia ou para algum lugar onde o mestre estava. Hoje a gente tem essa facilidade, a gente consegue vê-lo tempo real. Então, é a melhor coisa que tem, né? Então, a gente tá com o mestre ou fazer as meditações. Uhum. Enfim, então eu fui para a Índia logo depois que eu me formei e resolvi passar, eu fiquei lá quase um ano. Então, a Índia tem toda essa mística e É um fascínio, na verdade, né? é um Nós, fascínio. eu sou Sim, encantada, por exemplo, com o tecido da bata indiana, que é toda de algodão, levinha, bem própria para o nosso clima cuiabano, por exemplo, né? E todos os seus sim, acessórios, né? Realmente exerce um fascínio no espírito da gente. A ideia, né? A sim. imagem, quando fala em Índia, logo evoca a imagem do castelo Taj Mahal, né? Que a gente, pela mitologia, sabe que um rei construiu para sua esposa, né, principal, que faleceu no parto do seu, acho que 13º filho, alguma coisa assim. É muito vaga Foi. essa informação. Exato, na verdade o Taj Mahal é isso mesmo, ele construiu para a esposa, mas hoje ele é onde os corpos deles, eles estão enterrados. Então, se a Olha gente só, pensar, seria um túmulo, um mas ele é mausoléu. lindo, é um mausoléu, exatamente Imagino, a palavra certa. Ele imagino. é muito bonito, é um lugar lindo, é um lugar de bastante também meditação, embora o templo, se eu não me engano, ele é muçulmano. Então, Uhum. assim, mesmo assim, ele tem uma energia onde nos joga para esse espaço, né, de meditação, embora bastante turístico. Bem, então, assim, essa foi minha jornada. Então, de lá, desde que o primeiro contato com a meditação há muitos anos, então, faz parte da minha vida. Eu não consigo mais, é como respirar. A gente precisa praticar, e quanto mais a gente pratica, mais a nossa mente fica apta para isso. Então, a gente não tem que pensar que é algo longínquo da gente, não é. É que desde que a gente nasce, nós somos focados para o externo. Então, tudo que é nosso, a gente é jogado para fora, os olhos. Então, a gente coloca a nossa energia toda para o externo. E, na verdade, a meditação faz o quê? Ela põe a gente em contato com o nosso interno. Todas as técnicas que a gente tem, que hoje, ainda bem, a gente tem várias para vários tipos de personalidade. Então, isso assim, é um momento para a gente aproveitar, porque tem vários tipos de técnicas e alguma vai ajudar, né, a pessoa a voltar para dentro. Então, a gente fala meditar, mas na verdade é uma técnica. Então a gente usa a técnica, que podem ser diversas técnicas, daqui a pouco a gente até pode falar de algumas. Sim. Então a técnica ela faz com que ela vá fazendo que a nossa mente acalme, até que por fim a gente ficar no presente e a gente receber a meditação. A gente fala meditação, mas é a técnica, é uma técnica para que a meditação, é um convite para que a meditação aconteça com a gente. Então, Hum. é isso que a gente, por isso que a gente usa a técnica. E por que a gente quer meditar? Né? Qual que é o fim? Né? Por que eu vou meditar? E onde que eu posso usar no dia a dia, que é o nosso tema, né, Elizabeth? Sim, sim. Assim, a meditação é você estar no presente. Né? Então, que nem se a gente olhar na natureza, os pássaros estão no presente. Eles não estão preocupados se eles vão ter comida amanhã, se eles vão rachar água amanhã. As árvores também não estão preocupadas se vai chover daqui uma semana, né? Se vai ter cálcio no solo para elas se alimentarem.
Então, assim, elas simplesmente estão lá, elas são. E esse é o nosso estado, na verdade é o nosso estado. A gente simplesmente esqueceu. Então, a gente esqueceu que a gente tem esse estado. E a gente esqueceu por conta disso, de estar, assim, muito externo. Então, a gente olha para fora, né? Então, no nosso mundo, o apelo para fora é grande. Então, televisão, propagandas, é um apelo para a gente ir para fora. E a meditação e o presente é quando você vai para dentro. Então, é isso que é a técnica. Para quê? Para a gente olhar e estar no presente. Né? Porque é do presente que eu consigo responder para a vida. Né? Então, se eu estou no passado, eu não estou respondendo, eu estou reagindo com alguma coisa que aconteceu comigo. Né? Então, se eu estou no futuro, eu também não vou reagir. Eu estou pensando no que vai acontecer, vai ser outra reação. Mas se eu estou no presente, eu estou respondendo para a vida. Então, desse lugar que eu estou centrada, eu respondo para a vida. Então, a técnica, né, todas as técnicas, o que elas querem? Elas querem que a gente fique no presente, ela quer jogar a gente para o presente, para a gente estar nesse centramento, que é o nosso ser total, é que a gente esqueceu. Então, de criança a gente tem isso, né? A gente não tem as nossas preocupações. Mas assim, conforme a gente vai crescendo e tem a nossa vida, as nossas responsabilidades, a gente vai esquecendo. Então a gente faz todo dia a técnica para quê? Para a gente lembrar disso. Então a gente vai relembrando daquele estado. Então quanto mais a gente relembra o estado, que é esse estado da presença, né? Onde eu respondo para a vida e não eu reajo para a vida. Fantástico. E às vezes eu me pego, eu me flago pensando em alguma coisa que foi o mês passado. Ah, mas e se eu tivesse feito tal coisa? E se... E o que está ali à minha frente vai sendo deixado. Quando eu olho para o relógio, o tempo já passou, não rendeu efetivamente. Por quê? Porque eu não estive ali por inteiro. Né? Às vezes eu tenho um artigo para entregar, porque o evento é amanhã cedo, e eu estou dispersa, olhando, né, para o que foi, pensando no que foi. Então, mais do que nunca, talvez, eu penso, Kátia, que essa circunstância do isolamento a que ficamos todos submetidos na condição pandêmica, remete que, de alguma forma, nós não estávamos caminhando da forma certa. Então, é um freio de mão onde nós todos somos convidados a voltar para casa, a rever nossa forma de nos relacionar com a nossa pequena família e conosco mesmo. Se a gente vai na internet e procura sobre meditação, o índice de pesquisa, segundo, né, uma síntese que eu encontrei, diz que na época da pandemia, esse tema, meditação, foi milhares de vezes acessado por várias partes do mundo. Ou seja, as pessoas recuperando essa prática que pode nos restituir para nós mesmos. Eu vou compartilhar aqui uma curiosidade que diz respeito à astrologia. Agora, no dia 19 de novembro, pessoal, às 7h15 da manhã, horário de Brasília, haverá um fenômeno no céu, onde o nosso planeta vai se interpor entre a lua cheia, que está, né, no signo de Escorpião, e o Sol, melhor, a lua cheia está em Touro e o Sol está no signo de Escorpião. E astrologicamente, quando os eclipses acontecem em determinados eixos, como por exemplo vai acontecer em Touro, que é remetente à casa dos nossos valores, e em Escorpião, que é a casa dos valores do outro, a casa dos tabus, a casa onde muitas coisas que eu não quero ver, porque ali são as coisas sigilosas, são aquelas questões que ficaram debaixo do tapete e que vão nos desestabilizar. Sim, mais do que nunca, né? E os próximos 4 eclipses que vão acontecer nesse eixo. Ou seja,
Nós temos esse do dia 19 e o 2022 inteiro acontecendo nesse eixo. Então, sabe aquela questão que ficou pendente para ser trabalhada? Sabe aquele livro que você prometeu que iria escrever? Ele vai ser tão... Você vai se sentir tão mexido que vai precisar, de certa forma, olhar novamente para determinadas questões. E é nesse momento, Kátia, que eu penso que, mais do que nunca, a meditação será necessária. Sabe por quê? Todos nós seremos assaltados pela sensação de que estamos à deriva e que perdemos o controle da nossa vida. Casa 2, touro, são os nossos valores, é como eu ganho meu dinheiro, como eu guardo meu dinheiro, como eu administro meus bens, né, as coisas que faço, e a casa 8, os bens do outro. Então, uma espécie de um pequeno caos se instalando nesses setores da nossa vida e que a gente vai ser, ó, a orelhinha, senta e olha para si. Dada a Sim, curiosidade. mas é muito interessante, ainda mais que a gente já veio de um período de 2 anos, onde a gente já, quer dizer, a vida já vem nos preparando Já. para isso. E ela ainda continua dando os Vai. alertas. Por favor, olhem para vocês, né? Exatamente. Não fizemos direito à lição de casa, então vamos continuar, né? Vamos Sim. retomar. E você está aqui justamente para, com a sua experiência, dar umas dicas, como é que a gente pode, de uma forma mais sistemática, introduzindo a meditação no nosso cotidiano, Kátia. Como é que efetivamente você consegue fazer isso? Sim. Lembrando então, gente, a gente precisa praticar, não tem como, Elizabeth, por quê? Porque é que nem o esporte, gente. A gente faz esporte, a gente vai se aprofundando no esporte se a gente vai praticando. É a mesma coisa com a nossa mente e com o aprofundar da meditação. Então, a meditação, a gente tem que pensar como um esporte. A gente vai praticando todo dia um pouco, todo dia um pouco. Por quê? Porque assim a mente, ela vai praticando e ela vai já, ela vai tirando o olhar para fora e ela vai começando a olhar para dentro. Mas assim, sem a prática, não adianta. Por quê? Porque nós fomos ensinados a olhar para fora. Então agora a gente tem que fazer, tem que tirar esse hábito. É um hábito forte que a gente tem, é um hábito de olhar para fora. Então como fazer para tirar hábitos, né? A gente tem até um livro sobre isso, né? Como fazer para tirar o hábito? Você tem que sempre afirmar. Então você tem que fazer a prática. Não tem como não fazer. A gente tem que parar. Então como fazer? Ai, nossa, minha mente é agitada, meu. Sim, a vida de todos, a vida sempre vai puxar você para fora. Ela vai colocar as provas para puxar você para fora. Como fazer? Então a gente começa pouco a pouco. A gente não precisa. Olha, eu tenho 5 minutos de manhã e assim é bom. Eu gosto de fazer isso. Sou eu. Eu gosto de fazer de manhã porque quando eu acordo é quando a minha mente ela está mais tranquila. Então eu tive um sono, a minha mente está mais tranquila. Então é mais fácil eu me aprofundar nesse estado. É Tem verdade. pessoas que Vou só preferem. fazer um Sim. pequeno parêntese, Kátia. Eu observo que quando eu medito de manhã, normalmente eu consigo acordar às 5, naturalmente. Naturalmente. A minha mente fica mais confortável. Quando eu medito à noite, antes de dormir, a minha mente está muito acesa para eu adormecer. Acontece isso com você também? Com você? Acontece. Se as pessoas quiserem colocar, gente, os comentários, porque isso É, aqui é a sim. É vida bom, real. é importante, viu? É O muito comentário de importante. vocês Sim, vale muito a pena. A gente até quer perceber se aquilo que está sendo dito vai ao encontro daquilo que você esperava, as suas expectativas, ou se você tem alguma pergunta, fique à vontade para colocar. isso, ótimo, ótimo, Elizabeth. É isso, gente. É legal vocês compartilharem, porque assim, não é uma coisa, é a prática, né? O começo é difícil como qualquer prática. Então, e principalmente porque é um hábito forte nosso, de quê? De olhar para fora. Esse é o hábito que a gente tem. Então, 5 minutos por dia, a gente para,
A gente para, se for acordar, no acordar, acordou, para, senta, num lugar tranquilo, onde o ideal seria fazer sentado, numa posição confortável, porque para não dormir, porque o estado meditativo ele é muito próximo do estado do sono. A gente relaxa tanto que às vezes acaba dormindo. Então ele é muito próximo. Então a gente senta, coluna, se possível, coluna o mais reta possível, a gente não precisa ficar tenso, mas a gente senta numa posição confortável, coluna reta, sentado. E senta, e a gente começa assim, com o quê? O que a gente tem que é o mais fácil? É o nosso corpo. Para começar, para a gente, eu vou observar outras coisas, a gente começa com o que é mais fácil. O que é o mais simples? É o corpo. Então a gente observa o nosso corpo. Então, 5 minutos, a gente fecha os olhos, onde ninguém vai nos interromper. É um lugar onde, e o ideal é sempre fazer no mesmo lugar. Por quê? Porque quando você vai para o lugar, a mente, de novo, lento da prática, a mente, ela entende que aquele lugar é o lugar onde vocês vão fazer a prática. É que nem quando vocês vão fazer esporte. Eu vou no parque, o corpo já sabe que vai fazer o esporte, né? Então a gente vai para o lugar onde a gente vai fazer a meditação. A gente fica lá, senta, posição ereta, né, de preferência confortável, e fecha os olhos. E a gente começa com o nosso corpo. A gente começa a observar as sensações do corpo. Pode começar com a respiração. A gente até se vê quando tem muitas técnicas que a gente observa a respiração, que é o mais fácil. Então, observar a respiração, observar o corpo. Tensões no corpo. Onde tem as tensões no corpo? Pescoço. Nossa, eu tô tensa no pescoço. Eu tô com tensa na minha mandíbula. Eu tô tensa. Imóvel. A gente presta atenção no que está acontecendo no corpo. Assim, no começo, a gente não está acostumado com isso. Então, é difícil? Vai ser difícil, porque a gente tem que sentar e relaxar e prestar atenção. Então, é difícil por quê? Porque é a primeira vez que a gente para observar a mente. E a mente, ela é caótica, gente. Se vocês anotarem no diário, não é, Elizabeth? Coloque, é bom ouvir o comentário de vocês. Sim. Se vocês colocarem num diário, pegarem uma folha e sentarem por meia hora e escreverem cada pensamento que passa na cabeça de vocês vão falar assim, meu Deus, o que é isso? Essa é a nossa mente, é isso. Né? Ela é assim, ela funciona assim. Então, quando a gente começa a observar, a gente fala, nossa, eu não consigo meditar, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo parar, estou pensando. É porque é a primeira vez que a gente está olhando o fluxo da mente. É a primeira vez que a gente está olhando. Então, não tem, assim, calma, começando pelo corpo. O corpo é a maior ajuda que a gente tem. A gente observa 5 minutos, sabe? A gente vai 5 minutos, Elizabeth, por exemplo. Então, 5 minutos, gente, por uma semana. Por 2 semanas, se for difícil, longa. Aí, nossa, eu estou mais acostumada. Eu sei que agora, nesses 5 minutos, eu estou tranquila, eu aumento. Então, na próxima vez, eu já consigo fazer 10 minutos. E eu fico 10 minutos e eu vou respirando. A gente até pode fazer uma vivência. Estava falando com a Elizabeth no final. Vamos fazer. A gente faz uma vivência. Então, a gente observa o que é o mais fácil para a gente. O que é o mais fácil? É o corpo. O corpo, ele dá para a gente por onde eu vou começar. E a gente vai aumentando e aumentando. Esse é algo que a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Não preciso... É uma técnica super simples. É que ela é tão simples que ela passa desapercebida. De tão simples que ela é. A simplicidade da gente parar e observar, que a gente pode fazer em qualquer lugar, não traz tantos desafios para a mente. Ela fala, imagina ficar sentado. Mas essa é a meditação, o observar essa é a meditação, é observar, é ficar no momento. Então, acho que isso pode ser um começo. Um ponto de partida. Então, Kátia, aquela imagem que se tem que meditação é coisa de gente exótica, gente que vive no mundo da lua. Mas para meditar eu tenho que ter um incenso, eu tenho que ter uma sala com uma luz diferente. Não precisa nada disso. É você com você. É isso? Exato, é isso. Se para a pessoa ajuda, Elizabeth,
Para mim ajuda, eu quero pôr um incenso, fico 5 minutos, ajuda, né? Se te Uhum, ajuda, esse cheiro ajuda a te tranquilizar, ok, faço incenso. uhum, Ah, eu quero pôr algo de aromaterapia. Te ajuda a ficar mais tranquila? Põe o aroma. Mas assim, uhum. não é algo, a gente não é uma coisa complexa. A meditação não, né, não é algo complexo, não é para ser algo complexo, pelo contrário, é algo para ser simples, porque a É, nossa natureza é essa. é. O Bert diz que o essencial é simples. Exatamente. Exato como o nosso querido mestre Como Bert diz das Bert. constelações. Exato. Exatamente. E existem técnicas, se a gente olhar na internet, a gente tem várias técnicas. Tem técnicas ativas e passivas. As passivas são as mais conhecidas, que Uhum, são essas de respiração, observação, né? Observação do corpo, respirar. E tem as técnicas ativas, que eu uso o corpo para me ajudar a relaxar. Onde que eu vejo essas técnicas? Então, do que a gente, o que que a gente, o que que a gente tem, né, de técnicas? Cada um, eu acho legal, cada um, a personalidade de cada um vai se adequar a uma técnica. As uhum, meditações do Osho, do mestre Osho, né, ele deixou o corpo faz alguns anos. Ele tem algumas técnicas de meditação ativa que são ótimas, né, principalmente para o homem ocidental, que essa foi a grande sacada do mestre Osho, né, que é justamente fazer essa junção entre usar o nosso corpo para a gente poder sentar e observar. Então ele tem várias técnicas de meditação ativa. Quais são? Meditação dinâmica, que é dada de manhã na Índia, eu tenho a meditação Kundalini, tem a Nataraja. Então, são várias técnicas para as pessoas que estão, né, a gente, no nosso mundo hoje em dia, a gente usa muito a mente, né, o nosso racional corre muito. uhum, Então, talvez meditações ativas para algumas pessoas será melhor, porque vai usar o uhum, corpo para poder meditar. Conforme a gente vai se aprofundando nesse estado, né, conforme eu vou me aprofundando né, no estado meditativo, as meditações passivas também vão se tornando mais fáceis. Né? Mas uhum. também depende da personalidade de cada um. Tem pessoas que já conseguem entrar através das meditações passivas, porque, de novo, é mais observação, mais observação. Não sei Uhum. se tem mais alguma questão, alguma coisa a mais que a gente possa falar. É. Se a gente jogar um olhar de relance para a origem da prática da meditação, remonta a mais de 1500 anos antes de Cristo, que os livros sagrados, o Mahabharata, por exemplo, que é um livro da cultura védica, que reúne mais de 100 mil versos, né? É um livro, né? O Bhagavad Gita, por exemplo, é um livro que está dentro do Mahabharata, um livro da Índia, da cultura védica. Lá já se tem registros da prática de yoga. Mas não só, não é exclusivo dessa cultura. Em outros livros, também religiosos, mas atenção, a meditação, ela não se vincula a uma religião específica. Então, isso é muito importante que isso fique muito claro. Tanto é importante que, no início do século passado, 1935, o pessoal já começava fazer movimentos no sentido de tentar compreender qual é o potencial subjacente às práticas meditativas, né? Então, tem a meditação sufi, tem a meditação de várias linhas, né? Então, cada cultura se apropria dessa prática e vai fornecer, e é claro, quando fornece, vem ali também subjacente elementos daquela determinada cultura. Mas, cientificamente, por exemplo, eu reuni aqui, Kátia, um exemplo, Uhum. ah, dos tipos mais comuns, né? A meditação contemporânea, a atenção plena, o mindfulness, as técnicas concentrativas, mas eu tenho um exemplo
de uma pesquisa, tá? Eu vou chegar o caso da Sara Lazar. A Sara Lazar, após sofrer uma lesão durante um treino para uma maratona, que ela fazia parte todos os anos, ela, como neurocientista do Hospital Geral de Massachusetts e da Escola de Medicina de Harvard, ela teve uma recomendação médica de realizar a fisioterapia e a prática de yoga. E na prática de yoga tem também a meditação, visando que ela tivesse o maior domínio da dor, né? Porque o que é a prática de yoga? É você estar confortável dentro de uma situação desconfortável. E a prática da meditação, eu digo isso, Kátia, porque eu fui por 19 anos instrutora de prática de Hatha Yoga. Em Cáceres eu tinha espaços Zen e a gente praticou com um grupo relativamente bom de pessoas. Elas vão, elas somem, vêm pessoas novas, sempre tem gente nova querendo fazer uma vivência, né, ainda que seja experimental, mas para experimentar em si, se a natureza dela é afeita à prática meditativa, porque, embora você, ao falar a palavra meditação, diz assim, não, é tão passivo, isso não é para mim, eu sou agitada, eu tive uma aluna que fez isso. Chegou, fez a prática do yoga, quando chegou no momento da meditação, né, pessoal, ela falou, desculpa, eu não vou conseguir fazer, eu estou muito agitada por dentro, muito agitada. E ficou, saiu, né, e preferiu observar, porque ela não se via naquela condição. Mas é justamente o que a Kátia vem compartilhar conosco. Existem práticas, técnicas que vão, de certa forma, fazer com que essa sua agitação física, né, ela seja extenuada antes de iniciar a prática da meditação. Então, só resumindo a história da Sara, que é a neurocientista, ela começou a perceber que após as práticas de meditação, ela se tornou mais calma, mais compassiva, com um coração mais receptivo e com uma maior habilidade para lidar com os desafios, para fazer frente aos desafios da maratona. Ela conseguiu se habilitar e participou da maratona. E foi aí que ela resolveu abraçar o desafio de estudar cientificamente os impactos da prática meditativa. Então, o que ela fez? Ela pegou um grupo de meditadores de 50 anos, que já meditavam há vários anos, e fez uma avaliação do cérebro dessas pessoas num aparelho de tomografia. Então, essas pessoas, tendo mais de 50 anos, tendo prática meditativa há muito tempo, ela percebeu, né, nos seus estudos, um aumento da massa cinzenta na região da ínsula, que remete aos sentimentos e às emoções, e também nas regiões córtex auditiva, que é a atenção plena. Percebeu também o aumento da massa cinzenta pré-frontal, que é a área do nosso cérebro dedicada à memória de trabalho e à tomada de decisões. Então, ela percebeu que eles não apresentavam um encolhimento do córtex, ou seja, a redução do volume estrutural associado à dificuldade de se lembrar das coisas, que é muito comum nas pessoas que a partir dos 50 anos começam a esquecer de tudo. Esqueci onde eu pus a chave, esqueci a data de vencimento do boleto, né? Enfim. Então, ela percebeu que essas pessoas tinham uma massa cinzenta, um volume compatível com alguém de 25 anos. É espantoso, é fantástico. Ou seja, então, como contraprova, ela pegou outras pessoas que não haviam, né, e percebeu aquela diminuição, percebeu muito ao contrário do que as pessoas que praticam a meditação. Portanto, vale a pena investir em meditação, Kátia? Investir o tempo na prática da meditação com regularidade no dia a dia? Você já trouxe a prova. Isabel, você já trouxe, que bom. E que bom, porque hoje em dia a gente agora tem estudos, que bom que você trouxe o da Sara. Eles têm vários estudos comprovando, esse é um deles,
assim, memória, dor, que nem você falou, sabe, essa a capacidade de pacientes, né, que têm muitas dores pode ser vários tipos de doença, mas a Tipo uma capacidade fibromialgia, por exemplo, né? fibro, Que é muito exato, comum. né? A capacidade deles, não, mas assim, não só tolerar, mas assim, realmente diminuir a dor. Então, que bom que hoje nós temos os estudos, né? Porque é isso, essa é a prática, né? E essa é a prática visível, né? Que nem você trouxe, essa é a prática visível. Então, memória, dor, diminui a ansiedade, diminui assim, em outros tipos de alteração psicológicas também, sabe? A gente tem um equilíbrio, mas existe ainda esse que acho que você trouxe um momento, né? Quanto mais a gente vai se aprofundando nesse estado de centramento, mais a gente vai, o que você falou agora desse estudo, mais a gente se abre para um espaço interior, assim, de muito amor, né, de gratidão. E esse espaço interior de amor e gratidão nos faz viver a vida plenamente. Né? A gente não reage mais à vida, então a gente responde à vida. Então esse estado, quanto mais eu vou me aprofundando nisso, né, quanto mais eu me deixo abrir, né, quanto mais eu tô centrada em mim, quanto mais eu me entendo, por isso que é o autoconhecimento, quanto mais eu me entendo, quanto mais eu compreendo o que acontece comigo, que sensações que eu tenho, que tipo de pensamentos eu tenho, eu começo a ter mais amor por mim mesmo e, em contrapartida, eu vou ter mais amor pelos outros, porque eu consigo me entender e consigo entender onde o outro está. Então, esse é o aspecto que talvez a gente não consiga, vamos dizer, mensurar com uma tomografia, né? A gente não vai conseguir mensurar. Mas, assim, as pessoas que estão ao nosso redor, elas conseguem ver. Elas veem a nossa mudança. Veem, assim, um brilho no olhar, vem essa gratidão, esse amor, esse entendimento, coisas que a gente não consegue medir com o equipamento, mas que é sentido. Eu acho interessante, Kátia, o professor Hermógenes, né, que é um dos grandes difusores da prática de yoga aqui no Ocidente, né, que ele investiu, publicou muitos livros, ele diz que basta uma pessoa da casa fazer a prática de yoga, a energia dessa pessoa salva todo aquele ambiente, todas as pessoas que convivem naquele ambiente. Isso é fantástico. Sim, é isso. Concordo plenamente, Elizabeth. Quanto mais a gente vai se observando, então a gente começa com o corpo. Quanto mais a gente vai se aprofundando, então a gente começa a ver emoções, pensamentos que são nossos. Assim, lógico, existem pensamentos comuns que o nosso pensamento é o inconsciente coletivo, mas a gente começa a entender e ver como a gente funciona. Então a gente não reage a situações com os outros. Então a gente está centrado, a gente entende. Então, para que eu vou entrar numa discussão onde não vai levar a nenhum lugar? Eu consigo, que é o que ele fala. Eu vou, não vou, não é que não discutir, mas eu vou encarar, conversar com as pessoas, ou às vezes realmente algumas discussões, onde eu vejo que existe, como o Bert também fala, Bert, onde existe algo de essencial com aquilo. Não somente uma discussão para eu descarregar raiva, descarregar minha frustração, não. Então, a prática faz com que a gente se observe tanto que a gente não entra em discussões que não vai levar a nada. Eu não vou fazer uma briga com uma pessoa onde é uma briga de mente, né? Eu vou entrar em discussões, em conversas onde é daqui, é do meu coração. Então, daqui, do meu coração, para conversar com o coração da outra pessoa, não vou nem falar discussão, essa conversa me interessa. Né? Começa a interessar mais a gente. Fantástico. Então, Kátia, então, neste momento, fica com você a condução da meditação de hoje. sim, eu estou vendo algumas, Beth, eu não sei se tem algumas pessoas postando, só para a gente primeiro dar uma, enquanto a gente vai olhando, só vou preparar aqui a sala para a gente, pronto, preparar a sala para a gente fazer a vivência.
Eu não sei se tem alguma pergunta antes, ou a gente pode iniciar. Pode iniciar. Não, não tem uma pergunta. Então vamos Sabe lá. que as perguntas, aparecem depois, quando a live está disponível no IGTV, sabe? Ah, tá bem. Então, aí a gente pode compartilhar. Ai, ó, tem gente que está dizendo aqui, olha, a Tânia Costa. Boa tarde, Aham. meninas. Retornar à prática da meditação na pandemia não só ajudar a passar por esse período com menos ansiedade, como também me ajudou a emagrecer. Ai, que Olha só, fantástico! que legal. Algo que anos eu sofria com efeito sanfona. Tânia, esse seu comentário realmente é fantástico e nos ajuda muito, né? Nos ajuda muito a nos certificar que nós realmente estamos indo ao encontro das melhores alternativas para a gente fazer frente a todos os desafios que estão sendo colocados na nossa vida. Gente, e o ano de 2022 ainda temos desafios. Vamos lá, Kátia. Vamos lá. Então, a primeira coisa, a gente todos, então, todos sentados ou numa posição confortável, a gente evita ficar deitado porque é um limite entre a gente relaxa, o relaxamento às vezes é tamanho que a gente acaba dormindo. Uhum. Então, é esse limite que a gente acontece na técnica. Então, se vocês, a gente vai fazer todo, eu vou guiar vocês e a gente vai fazer todo o movimento com os olhos fechados. Por quê? Através dos olhos a gente perde energia. Então, nessa hora a gente olha para dentro. Então, todos sentados, primeira coisa, quem tiver com o ideal seria pôr o pé no chão, né? Colocar os Uhum. pés no chão, os dois pés no Uhum. chão, confortáveis, e aí a gente fecha os olhos. Então, nós fechamos os olhos e eu vou guiando e vocês vão ouvindo a minha voz. Então, eu começo a sentir o meu corpo, como está meu corpo na cadeira. Começo a sentir se meus dois pés estão no chão. Eu vou subindo, vendo como estão minhas pernas, meus joelhos, se eles estão numa posição relaxada, confortável. E ao mesmo tempo que eu vou sentindo o meu corpo, outras sensações passam por esse corpo que está sentado aqui. Então eu sinto o meu coração batendo, eu sinto a minha respiração. A gente respira, inspira, e a gente expira. Eu continuo olhando e sentindo o meu corpo por dentro, com os olhos fechados. Eu vou subindo pelas minhas pernas, eu vou sentindo como elas estão. Vou para o meu quadril agora. Eu sinto alguma dor, algum desconforto no quadril. E eu presto atenção. Eu simplesmente observo o que vem acontecendo dentro do meu corpo. Vou subindo, sentindo a minha barriga. Eu inspiro, eu expiro. Podem surgir alguns barulhos externos, enquanto eu estou aqui, simplesmente presente, prestando atenção no meu corpo. Barulhos externos podem vir. Podem ter carros passando, posso ouvir pessoas conversando, e eu observo.
Eu inspiro, eu expiro. Eu continuo a observação do meu corpo. Continuo. Vejo a parte da minha barriga. Se minha barriga está relaxada, se minha barriga está tensa. Eu vou subindo através do meu corpo. Pode ser que a gente saia um pouco, viaje, algum pensamento apareça. Eu retorno e continuo a ouvir e sentir as sensações do meu corpo. Agora eu subo um pouco mais e vou para a região do meu tórax. Inspiro, expiro. Conforme eu vou ficando mais e mais em silêncio, eu consigo observar também mais e mais o que está acontecendo externamente. Inspiro. Expiro. Quando eu chego na região do meu tórax, eu consigo sentir mais profundamente o batimento do meu coração. E dou total atenção para o meu coração. Se facilitar, a gente coloca a mão em cima do coração. Escuta o ritmo do coração. Eu inspiro, expiro. E conforme eu vou sentindo as batidas do meu coração, talvez eu comece a observar alguma sensação, alguma emoção, quando eu dou mais atenção para o meu coração. Pode ser uma alegria, inspiro, expiro. Observo se tem alguma emoção, alguma coisa, enquanto eu observo as batidas do meu coração. Talvez um choro. Inspiro, expiro. Uma preocupação. Conforme eu vou observando essa sensação, essa emoção, eu observo que aquela emoção, ela afeta o meu coração, mas ela afeta outras partes do meu corpo também. Conforme eu vou sentindo essa emoção e deixando ela mais clara para mim, talvez outras partes do meu corpo também estejam tensas. Inspiro, expiro.
Observo onde as outras partes do meu corpo também estão junto com aquela emoção. Quando eu sinto essa emoção, talvez algum pensamento venha à minha mente junto. Eu inspiro, eu expiro. E não tem nada para acontecer. É só um observar. Eu simplesmente observo o que acontece com o meu corpo. Eu inspiro e expiro. Eu sinto o silêncio junto com tudo isso. Principalmente nesse momento do anoitecer. Eu inspiro e eu expiro. E pensamentos podem surgir enquanto eu observo isso. Eu começo a perceber que a minha mente pode ser que ela esteja me jogando lá para o futuro, para as coisas que eu tenho que fazer. Mais tarde, talvez eu tenha que preparar o jantar, talvez eu tenha que fazer alguma coisa para amanhã. Eu observo que todos esses pensamentos, às vezes eles podem estar num ritmo bem tranquilo, ou às vezes eles podem estar num ritmo bem acelerado. Não tem nada para acontecer. Eu só fico observando aqui. Eu inspiro, eu expiro. Agora eu estou pronto para deixar essa emoção para trás. Inspiro, eu expiro. Conforme eu continuo a minha mapeamento do meu corpo, observação do meu corpo. Eu vou subindo, vou indo para os meus ombros, para o meu pescoço. E observo se existe tensão. Inspiro, expiro. Eu vou para a minha cabeça, para os meus olhos, para minhas bochechas, mandíbula. Inspiro, expiro. Eu começo a sentir a energia que tem em todo o meu corpo
quando eu dou essa total atenção para ele. Consigo sentir daqui de onde eu estou interno, nas batidas do meu coração, a minha respiração. Como toda a vibração que esse corpo tem. Com todas as sensações, tensões, pensamentos. E eu vou me alegrando por poder sentir tudo isso. Inspiro, expiro. Deixa essa alegria, essa vibração tomar conta de todo o meu corpo. Sinto a vibração interna de estar presente. Inspiro, expiro. E aos poucos, eu vou me dando conta de novo que eu estou sentada na cadeira, encostando, colocando as minhas costas no encosto, meu bumbum no assento, os meus pés no chão. Mas tenho consciência de toda a vibração interna dele. Inspiro. Expiro. Uns segundos de silêncio. E aos poucos eu vou abrindo os meus olhos no meu tempo, fazendo leves movimentos no pé, nas mãos, na cabeça, no seu tempo. Alguns mais lentamente, outros com mais energia. Vou abrindo aos pouquinhos os olhos. Nossa, É isso. sensação fantástica de olhar para si, de se permitir, de se auto-observar, de observar. E tão simples, nem toma tanto tempo, às vezes a gente gasta esse tempo olhando, né, aleatoriamente um assunto, Olhando o seja celular. celular, né, Exato. enfim, os aplicativos, e às vezes a gente nem vai estar com essa clareza. A sensação que eu tenho é que a visão fica mais clara assim que eu termino de fazer uma meditação. E eu tenho mais consciência do meu corpo, eu tenho mais sensibilidade, às vezes nos ombros, às vezes nos joelhos, às vezes nos pés.
mas de toda a sensação é muito benéfica. Kátia, querida, uma Ai, alegria deixa eu pôr aqui, recebê-la, ó. Consegui que eu tô com o meu aqui. Muito obrigada. viu? Muito obrigada, Gratidão, Elizabeth, foi sim, muito pelo bom convite. Adorei. aprender com você, com a sua experiência na Índia. E eu tenho a sensação que essa não vai ser a primeira e a única experiência. E que a gente vai se encontrar outras vezes, que sabe fazer projetos, né? Em Que conjunto, seja assim, né? que No seja futuro assim. breve, Uhum. no futuro breve, porque os fenômenos da natureza estão apontando de que nós vamos precisar de um suporte. Uhum, né? Vamos nos dedicar, precisar nos dedicar cada vez mais e colocar, enfim, a meditação no dia a dia. Todos, Sim. então, abracemos essa meta, receba o nosso abraço carinhoso, Exato, gente. Um abraço a todos. Elizabeth, um beijo a super você. Foi beijo, tá? muito bom. Essa live ficará gravada, vou compartilhar com você, Kátia, de forma que você também tenha para alguém que tenha interesse de ver, que não teve oportunidade, mas que tenha interesse, possa assistir essa live. Até o próximo domingo, Perfeito. pessoal. Até o próximo Bom encontro. A gente domingo. Bom vai se feriado. falando. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.